A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, bora fazer mais um momento com Deus. Estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, então vamos entregar o nosso melhor agora, neste momento. Você que ainda não pegou tua Bíblia, que chegou aqui por um acaso, que clicou nesse vídeo pela primeira vez, meu nome é Cleusa, e o desejo do meu coração é que através da palavra do Senhor Jesus, você se aproxime dele, conheça com intimidade. Eu só conheço Jesus com intimidade através da palavra, a oração e sim, se o Espírito Santo quiser também jejum. Então esse é o desejo do meu coração. Então eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, que Ele ministre ao nosso coração agora, através de oração e também através da palavra. Tudo o que a gente precisa saber neste momento. E que Ele desperte em nós um desejo constante de buscar o alimento da palavra, porque a palavra alimenta o nosso espírito e a gente se fortalece ainda mais e dessa forma a carne se enfraquece e a gente começa a fazer coisas que agradam ao Senhor, que são coisas concernentes ao reino do céu. Vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e também pelos nossos, agradecendo ao Senhor por tudo, é tudo mesmo, até pelas coisas ruins. Paizinho, aqui estamos, sim, estamos aqui, essa pessoa que está assistindo, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não foi poucas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida e nós reconhecemos isso. Peço que o Senhor receba a nossa gratidão, mais um dia de vida, pelo alimento físico, também pelo alimento espiritual. Agradeço, Senhor, pela salvação. É o desejo do nosso coração honrar a Ti aqui nessa terra, glorificar o Teu nome, Deus, aqui nessa terra. Deus poderoso e maravilhoso, nós estamos aqui, queremos Te entregar um coração puro, uma mente pura. Queremos fazer esse momento de comunhão contigo, de perfeita entrega. Nos faz voltar totalmente para Ti. Mente, coração, corpo e espírito, totalmente entregue a Ti. Para que a gente possa saber melhor sobre o reino do céu e que o Senhor possa falar conosco neste momento. Se você ainda não pegou a Bíblia, pausa o vídeo, corre lá e pega a Bíblia para que a gente possa ler. Já temos o livro de Lucas gravado aí, os capítulos anteriores. Hoje vamos ler o capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Visto que milhares de pessoas aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. O que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Esses versículos estão escritos do 1 ao 3. Jesus aqui estava dizendo que eles ficassem alerta para não ser hipócrita como os fariseus, né? Jesus estava dizendo isso porque naquela época os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. E aqui também Jesus está dizendo que o que eles estavam falando em oculto, porque naquela época era pregado o evangelho em segredo, era proibido confessar Jesus Cristo. Em alguns países ainda é proibido confessar Jesus Cristo. Mas para a honra e glória do Senhor, agora está sendo gritado nas praças e está indo em cada canto do mundo, em cada canto da terra está indo o evangelho. Através da rede social, através de missionários, através da televisão, está indo o evangelho a todas as nações. Então, hoje está se cumprindo, nesses últimos dias está se cumprindo o que Jesus disse, que ia ser pregado em alta voz nas praças e seria ouvido em plena luz, porque para a honra e glória do Senhor, hoje todos nós temos acesso ao evangelho, seja na palavra escrita, né, aqui no manual de instrução em forma de livro, como também na rede social, em formato de aplicativo. Então, está sendo dito o evangelho.
de várias formas para a honra e glória do Senhor. Do versículo 4 ao versículo 7, digo a vocês, meus amigos, não temos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Então, existe inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O que Jesus está dizendo? Não tema o homem, não tema as perseguições, não tema as situações que estão acontecendo. Hoje a gente ainda, mesmo tendo condição de pregar o evangelho, tem pessoas que ainda têm medo de confessar Jesus. Só que hoje a gente vê pessoas tendo medo de confessar Jesus por vergonha do ser humano. Só que haverá tempos, né, e já está havendo em alguns lugares, onde o evangelho não pode ser dito e nem ser confessado Jesus Cristo. Mas aqui ele está dizendo, não tema quem pode matar a carne. Tema Deus, porque ele pode matar a carne e pode lançar você no inferno. E aqui ele está dizendo que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, Deus sabe de tudo na nossa vida e na nossa trajetória. Ele sabe de tudo, ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Do versículo 8 ao versículo 12, digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando levarem vocês à sinagoga ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupe quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então, aqui nesses versículos está dizendo que a gente tem que confessar Jesus diante dos outros, diante dos homens. Porque se a gente confessar, ele vai confessar a gente diante de Deus. Se a gente negar, ele vai negar também. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele está dizendo que não pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque senão, não será perdoada. E aqui ele está dizendo, que lá naquela época, todos os discípulos foram apresentados na sinagoga. Porque havia uma grande perseguição naquela época e por ser perseguidos, eles estavam na condição de ser apresentados na sinagoga a qualquer momento e isso aconteceu. Eles foram apresentados na sinagoga e quando eles foram apresentados na sinagoga, o Espírito Santo ia falar através da boca deles, é claro que isso aconteceu, né? Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê alguma situação aonde o Espírito Santo de Deus fala através da boca dos apóstolos. Versículo 13 ao versículo 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, um campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse, já sei, vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, e aí vou armazenar todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então Jesus está dizendo aqui que ele contou uma parábola onde um homem produziu em muita quantidade. E ele falou, como que eu vou fazer para guardar tanta produção? Vou construir novo celeiro. E ele foi lá e construiu um novo celeiro. Deus falou para ele, tolo,
vão te pedir a tua alma. E para quem vai ficar o que você está fazendo? Tudo o que você está construindo. E isso vale para a gente, né? Porque a gente trabalha, pensando no nosso futuro. E o que é o futuro? Ele não existe. É o amanhã. E ele pode não chegar para mim nem para você. A gente pode ser chamado ainda agora, nesses segundos, nesses próximos segundos. E aí? O que foi que a gente tem para apresentar para Deus lá? Né? O que a gente guardou? É do céu ou é da terra? É algo que vai servir para a gente na vida eterna? Porque tudo que a gente busca aqui na terra, casa, carros, bens materiais, é para a terra. Né? Quando a gente for chamado para a eternidade, nós não vamos poder levar nada do que tem aqui. Jesus está falando sobre isso. Assim é aquela pessoa que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, essa é a questão na nossa vida. Temos que tomar cuidado com isso. E Jesus em alguns versículos lá em Mateus, ele fala assim: não pleiteie com ninguém, não entre em contenda com ninguém. Se pelejarem com você uma causa, deixa que leve. Jesus fala assim. Jesus fala que a forma da gente lidar com as pessoas querendo algo da gente é entregar. Deixa que Jesus cuide. A nossa preocupação é o reino do céu. É isso que Jesus está dizendo. Preocupe-se com as coisas que você está semeando no reino, com os bens que você está adquirindo no reino do céu. E quando ele está falando de bens adquirido no reino do céu, é todo o fruto do Espírito, né? Os frutos que você está produzindo, a sua beneficência para com o próximo, o seu amor para com Deus e com o próximo. É esses os frutos que Deus... 22 ao 34 está dizendo que a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que vocês vão comer, nem o corpo, nem quanto ao que vocês vão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observe os corvos que não semeiam, não colhem, não tem despensa, nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procura estas coisas. Gentios é as pessoas que não conhecem Jesus. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendo os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsa que não desgastem, tesouro inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o teu coração. Ele está dizendo, faça para nós mesmos bolsas que não se estragam, tesouro que ladrão não roubam. Quer dizer, que todo o seu tesouro esteja no reino do céu. Que tudo o que você faz aqui seja em benefício do outro, para semear a palavra de Deus. Que tudo que você faz aqui, você faça pensando se Jesus faria aquilo que você está fazendo. Aí está dizendo, não ande preocupado com nada, não. Não preocupe com o que você vai comer, nem com o que você vai beber, nem com o que você vai vestir. Ele fala assim que se Deus cuida tão bem das aves e também das plantas, ele não vai cuidar de nós. Então ele nos chama de homem de pequena fé. Aí ele fala, não tenha medo, pequenino rebanho, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Deus sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa. Então não há essa necessidade dessa preocupação excessiva, viu? Fique em paz, descansa no Senhor. No versículo 35 ao 48, diz que está dizendo, estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas, estejam preparados para a vinda de Jesus. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar,
ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Ele está falando daqueles servos, né? Que estão ali atentos à chegada do Senhor deles, para que eles vão lá abrir a porta e servir eles da forma certa. Aí no 37 está dizendo, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Esse servo aqui, esse Senhor que ele está falando, o servo somos nós. E o Senhor é Jesus quando vier para buscar a igreja. Aí está dizendo, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes, esperando, né? No 39 está dizendo, porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? O sustento, no caso, é a palavra, o alimento é o alimento da palavra, é o evangelho de Cristo. E os servos somos todos nós que conhecemos o evangelho e temos chamado para pregar o evangelho de Cristo. Chamado para levar o louvor, chamado para levar uma palavra de consolo, chamado para fazer caridade. Cada um tem um chamado diferente. Uns têm um chamado para ser caridoso, para abençoar a vida do outro, para obras sociais. Uma coisa não atrapalha a outra. O fato de uma pessoa ter o chamado de falar da Bíblia, ou de louvar, ou de estar lavando a igreja, ou de estar servindo lá na igreja, uma coisa não atrapalha a outra. A gente tem que ter caridade em todo o nosso ministério, nós devemos ter caridade para com o próximo. Cada um de nós temos um ministério, e você que está me ouvindo também tem. Todos aqueles que creem em Jesus e são salvos em Cristo Jesus têm um ministério, porque o amor que existe em nós não nos permite ficar quietos querendo essa graça maravilhosa só para nós. No versículo 42 ele fala, o Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Nós somos o mordomo fiel, que estamos aqui para dar sustento para as pessoas. No versículo 43 está dizendo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar ele fazendo isso, sendo fiel e dando sustento para cada pessoa quando eles precisam. No 44 está dizendo, em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que vai acontecer se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora a vir? E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e vai aplicar-lhe o castigo severo, condenando com os infiéis. Esse servo que está dizendo aqui, que é aquele que espanca os empregados e as empregadas, vai beber e se embriagar, é aquele imprudente que não leva o evangelho para as pessoas, não leva consolo, não leva conforto, não faz caridade, não busca fazer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado. Esse é o servo imprudente e infiel. E o castigo vai ser condenado com os infiéis. 47 está dizendo que aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O servo que não cumpriu o mandado do Senhor, que o Senhor mandou, ele sabia o que o Senhor queria, mas ele não obedeceu, vai ser punido com muitos açoites. Aí está dizendo, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. O que ele está dizendo? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, vai levar muitos açoites, vai ser corrigido com mais severidade. Agora, aquele que não sabia o que fazer, não foi mandado por Deus, vai levar poucos açoites.
porque ele não foi ordenado, não teve ordenança, mas vai levar açoite assim mesmo. Vai ser punido assim mesmo, vai ser corrigido assim mesmo. Tanto o servo que foi chamado e não obedeceu, como aquele também que não foi chamado, mas conheceu o Senhor e sabe das coisas concernentes ao reino. Conheceu Jesus, sabe das coisas concernentes ao reino, pode dar testemunho da salvação, pode dar testemunho de cura, de libertação, pode dar testemunho em todas as áreas da vida, porque nós já somos milagre. Nós nem precisamos ter milagre, nós somos. Nós somos um milagre, a reconciliação entre nós e o nosso Pai já foi uma grande bênção de Deus para a nossa vida. Versículo 48, segunda parte. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui está dizendo para todos aqueles que têm chamado, que se Deus deu a ele unção, capacitação, vai ser mais cobrado ainda. Vai ser mais exigido ainda. Vai lhe pedir conta daquilo que Deus pôs nas suas mãos. É isso que ele está dizendo aqui. No versículo 49 ao 53, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus está falando, existe um momento que eu vou ter que passar. É o momento da crucificação que ele está dizendo aqui. E ele se angustia até que isso se cumpra. No 51 está dizendo, vocês pensam que vim para dar paz à terra? Quando ele está dizendo que ele não veio para trazer paz, ele fala, eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que Jesus estava dizendo? Porque naquele tempo, todos que seguiam Jesus eram tidos como rebeldes, porque não era permitido seguir Jesus. Então, dentro de uma mesma casa, tinha os seguidores de Jesus e aqueles que não seguiam Jesus. Então, aqueles que não seguiam Jesus eram contra. Então, eles acabavam se opondo. Aí, acabava que eles ficavam em divergência dentro da própria casa, porque uns confiavam em Jesus e outros não confiavam em Jesus. É nesse sentido que Jesus está dizendo que veio trazer divisão, porque alguns iam aceitar o sacrifício de Jesus e outros não iam aceitar. E ainda há divisão na terra. Versículo 54 ao versículo 56. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. Quando vocês notam que o vento sopra, que vem um vento soprando do sul, vocês dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas. Você sabe interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabe discernir esta época? Aí Jesus está dizendo. Vocês conseguem discernir os tempos, se vai chover, se não vai chover, se está ventando e aquele vento vai trazer chuva ou não, mas não sabe olhar as coisas que vão acontecer nos fins dos tempos? É isso que ele está dizendo. Então, está escrito aqui sobre tudo concernente aos fins dos tempos. O que a gente tem que fazer? Estudar para saber, para não ser pego de surpresa, né? Para ser vigilante. Do 57 ao 59. E por que não julgam também por vocês mesmos que é justo? Por que não julgamos por nós mesmos, pela nossa vida, o que é justo? É claro, olhando, avaliando, vindo na palavra para saber se é verdade. O que a gente faz e também o que falam para a gente. Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Esse versículo, toda vez que eu leio esse versículo, eu trago para a nossa vida o nosso convívio com as pessoas. Então, eu entendo que Jesus fala que a gente não deve pleitear nenhuma causa.
o nosso justo juiz é Deus e é Ele que pleiteia a nossa causa. Mas aqui ele está dizendo assim, se você tem um adversário, se você tem alguém aqui na terra, que você tem desavença com ele, que você tem alguma rixa, não deveria, mas tem, ou que essa pessoa tem contra você, vá depressa reconciliar-se com ele enquanto vocês estão no caminho, enquanto vocês estão aqui na caminhada. Enquanto nem você foi chamado por Deus e nem ele foi chamado por Deus para o descanso eterno. Porque enquanto você ainda está aqui na terra, há esperança. Depois da morte não tem mais esperança. Então Jesus está dizendo, vá reconciliar depressa com seu adversário, enquanto vocês estão no caminho. Para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e o juiz te coloque encarcerado até que você pague o último centavo. Para mim, o juiz aqui é Deus. E o meu adversário entregando a causa para Deus está na mão do justo juiz. E ele vai fazer com que eu pague até o último centavo. Então, em nome de Jesus, não se preocupe com o que o outro está te fazendo. Eu vivo falando sobre isso porque não é sobre o que o outro te faz, é sobre o que você faz com o outro. Porque o que o outro te faz vai ser cobrado dele, dessa pessoa. Mas o que você faz é você que vai dar conta para Deus. Então, o perigo de você fazer mal para o outro é você e Deus. Então, o que acontece? Corra atrás desse adversário, peça perdão, peça desculpa, se quebranta. Começa primeiro um momento de oração, fala, Senhor, eu preciso me desculpar com fulano. Eu sei que eu já pedi perdão, Senhor, por todos os meus pecados, mas aquela lágrima que eu fiz fulano derramar, aquele mal que eu causei para fulano, eu preciso urgentemente pedir perdão. Porque se eu não perdoo ele, o Senhor não me perdoa. E se ele não me perdoa, ele vai levar essa causa para o Senhor. E o Senhor vai entrar na causa dele, vai pelejar pela causa dele. E eu vou ter que pagar pelo mal cometido. Então, o mal que você faz para alguém, consciente ou inconsciente, Deus peleja a causa daquela pessoa. Então, quando Deus peleja a causa daquela pessoa, é você que está no prejuízo. Então, se você fez um mal para alguém, vá lá, peça perdão para essa pessoa. Pediu perdão de coração, Deus te perdoa também. Então, se aquela pessoa não te perdoar, já não é você mais. Você em quebrantamento. Não adianta ir por fingimento, não, porque Deus sonda o teu coração, sabe o que você pensa. Ore antes, peça ao Senhor que te ajude, para que você vá lá pedir perdão para essa pessoa e Deus te conceda o direito de pedir perdão antes que esse adversário seja ceifado a vida ou antes que você seja ceifado a vida. Peça logo perdão para essa pessoa. Peça perdão para essa pessoa e depois de ter pedido perdão para essa pessoa, peça perdão para Deus. Se você pedir perdão para essa pessoa de coração quebrantado, não se importe se essa pessoa não te perdoar. Isso aí é Deus e essa pessoa. A partir do momento que você pediu perdão, quebrantado, com coração quebrantado, de verdade, de coração arrependido, você não tem nada a ver se a pessoa perdoou ou não. Isso aí é Deus e a pessoa. Você pediu perdão, pronto, fez sua parte. Vá pedir perdão agora para o Senhor. Em quebrantamento também, fala que está arrependido e pede a Deus para tirar essa culpa de cima das suas costas. Pronto, Deus vai tirar. Se você fizer em quebrantamento, eu falo que eu fiquei 20 anos para pedir perdão, mais de 20 anos para pedir perdão para uma pessoa. Não sei específico o tempo, mas mais de 20 anos eu tenho certeza. Porque não adiantava eu ir lá pedir perdão. Eu já sabia que eu estava errada, que eu tinha que pedir perdão. Mas não aconteceu de acordo com o que tinha que acontecer. Mas aconteceu para a honra e glória do Senhor esse ano que passou, 2024. E para a honra e glória do Senhor pedir perdão. Então o peso das minhas costas já saiu. Eu pedi perdão para Deus, para a pessoa e pedi perdão para Deus. Já tinha pedido perdão para Deus. Mas o meu interior estava pedindo para pedir perdão para ela. E o Espírito Santo também estava pedindo para eu pedir perdão. Eu já pedi perdão para 2 pessoas que o Espírito Santo me trouxe à memória. E para a honra e glória do Senhor, eu tirei o peso das minhas costas. Porque a partir do momento que eu pedi o perdão para a pessoa, eu me limpei, me lavei. Pedi perdão de coração limpo e de mente limpa. Pedi perdão para Deus de coração limpo e mente limpa.
Então, eu tirei aquele peso das minhas costas. Então, eu não mais devo nada. Já foi passada uma borracha no assunto. Da minha parte e da parte de Deus para comigo. Por quê? Porque eu fiz o que era reto diante dos olhos do Senhor. E fui lá pedir perdão, me redimi com palavras, porque com ações não tem mais o que fazer. Já foi feito, não tem jeito. Fui lá, pedi perdão, em quebrantamento. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu me sinto purificada nesse assunto. E você também, quando pedir perdão para essa pessoa que você causou mágoa, porque tem mágoa que a gente causa às pessoas que a gente não lembra, isso aí a gente não tem culpa. Só se Deus trouxer a nossa memória. Então, se Deus trouxer a nossa memória, a gente vai pedir perdão para essa pessoa. Graças a Deus, Deus me trouxe à memória muitas coisas que eu fiz, que eu nem sabia que tinha feito. Agora, esse de 20 anos aí, eu sabia que eu tinha feito. Eu só não conhecia a Bíblia na época. Hoje, eu penso 3 vezes antes de falar. Eu falo 3 vezes, é modo de dizer, mas eu penso muito mais antes de falar. E levantar falso testemunho, só sem pensar mesmo. Eu tenho medo de abrir a minha boca para falar dos outros. Eu tenho medo. Eles até me ofendem com isso. Eu tenho perseguição por causa disso. Mas eu prefiro assim, porque depois desse falso testemunho que eu levantei, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E o fuxico, ele é falso testemunho. Acredite. O fuxico, você falar mal da vida do outro é falso testemunho. Você não sabe o que está acontecendo com o outro. Então tem gente aí fazendo falso testemunho o tempo todo. O tempo todo, porque está falando mal da vida dos outros o tempo todo. Até se você falar do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu amigo, é falar mal, gente. Às vezes você pensa que falando daquele que mora com você, não é falar mal, é sim. Você só tem que dar satisfação da sua vida, não da vida do outro. Então esse é o capítulo 12, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a perdoar e pedir perdão e procurar as pessoas que a gente ofendeu. Porque há um versículo bíblico, e eu não sei dizer onde ele está, onde diz que Deus peleja pela causa do justo. Então, a partir do momento que eu levantei um falso testemunho para a pessoa, aquela pessoa é justa. Ímpia sou eu que levantei o falso testemunho. A partir do momento que eu falei da vida do outro, uma coisa que não é verdade, eu levantei falso testemunho e eu estou fazendo julgamento errado. Aquela pessoa é justa, injusto sou eu que estou falando. Então, evite falar mal da vida dos outros. Evite abrir a boca para denunciar uma coisa que você não sabe. Eu falo por experiência própria, porque Deus me deu esse testemunho para eu contar mesmo. E eu levantei um falso testemunho terrível, e já houve um momento na minha vida sobre escutar as coisas e sair falando, que eu escutei uma coisa totalmente diferente e falei totalmente diferente. Depois, quando eu fui saber da história, não era nada do que eu tinha falado. Então, é com meus próprios erros que eu aprendo. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. Pare de falar mal da vida do outro. Para de meter o nariz onde você não é chamado. Para de se meter nas coisas alheias. Essa correção valeu muito para nós. Para a minha vida, o que mais valeu foi a parábola do servo vigilante. Eu preciso vigiar mais. E também com relação ao tolo lá, né? Que plantou muito, colheu muito, queria guardar para depois. Hoje eu não sou assim não, mas eu já fui. Uma pessoa que queria guardar, armazenar polpa de fruta, para quando não tivesse aquela fruta, eu poder comer. Só que hoje eu não penso assim. Se eu vou doar, eu dou. Se eu não vou doar, eu vendo. Mas eu não guardo. Porque, igual eu falei, depois que eu perdi meu esposo, eu entendi que a vida é um sopro mesmo. Eu entendi na pele. Porque antes eu lia a Bíblia, eu sabia, mas eu não aconteceu comigo, né? Então eu não sabia. Mas hoje eu tenho certeza que Deus pode me colher a qualquer momento. Pode ser daqui a um segundo. E para quem vai ficar tudo que eu guardar? Então eu tenho que entender que nada é para sempre. O momento de ser feliz é agora, eu tenho que ser feliz neste momento, eu tenho que viver o meu melhor hoje. O que eu tenho de comer, eu vou comer agora. Não tenho que guardar para amanhã, porque amanhã a gente pode não estar vivo, né? Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus.